Bem-vindo à Biblioteca Literária, onde cada audiolivro é uma nova aventura para seus ouvidos e sua imaginação. Prepare-se para mergulhar em histórias fascinantes e explorar mundos incríveis, sem sair do lugar. Fiquem agora com o livro Belladonna da autora Darlene Grace, editora Plataforma 21. Boa leitura. 44. Cigna não esperou para ver qual seria o destino do espírito de Percy. Se ele escolheu ir para o além-túmulo, permanecer no mundo dos vivos ou se a morte havia se apossado da alma do primo. Não teve nenhuma vontade de saber. Ficou sentada, encostada em uma árvore, do lado de fora do jardim, e mal sentiu o frio da neve. Molhando sua roupa, nem a fumaça que ainda estava em seus pulmões, mesmo depois que o incêndio do jardim foi apagado. Era o fim. Depois de todo esse tempo, a família Hawthorne seria poupada de seu tormento. Ou, pelo menos, os que ainda restavam da família, mas Cigna não queria pensar nisso. Abraçou os próprios joelhos, tentando processar tudo o que vira e fizera, e só olhou para cima quando 2 pés claros e translúcidos surgiram diante dela. Lilian se sentou ao seu lado, não era mais tão apavorante. As feridas em volta da boca estavam cicatrizando, e seus olhos não eram mais vazios. Era mais mulher do que espírito. Uma mulher jovem, de luto e olhos rasos d'água, que observavam a fumaça se dissipar no céu. Muito obrigada, disse Lilian. As palavras saíram em voz baixa e um tanto roucas, por falta de uso, como se ela tivesse dificuldade de se recordar como pronunciá-las. Cigna se virou e fitou o espírito, que colocou a mão no braço da garota. Cigna sentiu aquele toque receoso como alguém poderia sentir o roçar do vento na pele, delicado e um tanto frio. Você não tem do que me agradecer. Disse, com um tom mais ríspido do que pretendia. Não consegui salvar a vida dos dois. Apesar do som da risada de Percy, rodopiando com ela na sala de estar, ainda ecoar em sua cabeça, a garota não podia se arrepender de sua decisão. Os anos de vida que restavam ao primo iriam para Bleach, era o mínimo que o rapaz devia à irmã. Mas a insensibilidade dessa decisão surpreendera Cigna. Teve certeza do que deveria fazer tão rápido, com tanta facilidade, e nem mesmo titubeou. Cigna era mesmo uma ceifadora. E, apesar de não saber o que isso significava para ela ou para seu futuro, não havia mais volta. A morte surgiu nos portões do jardim, as sombras se dissipando para revelar os contornos de Silas, só que com cabelo prateado em vez de preto. O olhar de Cigna pousou na sinceridade dos olhos do rapaz, e ela virou o rosto. Logo conversaria com o ceifador. Mas, como Lilian estava ali, não era o momento. A morte coçou a nuca, compreendendo, simples assim. Nada em sua expressão deixou transparecer qual teria sido o destino de Percy. Cigna, quem sabe, perguntaria isso também, algum dia. Mas, não agora. A morte estendeu a mão para o espírito de Lilian e perguntou, com a voz baixa e um tanto rouca. Está pronta? Lilian franziu o senho e começou a levantar a mão, até que um ruído de cascos que se aproximavam depressa chamou a sua atenção. A mulher virou a cabeça para o lado de repente e soltou um leve suspiro quando Elijah surgiu, galopando apressado, com um olhar ensandecido. O homem dirigiu os olhos para Cigna na mesma hora, porque ela era a única que Elijah era capaz de ver, e então se virou para a fumaça. O jardim. O ruído que Elijah soltou ao olhar para o lugar foi algo entre um engasgo e um grito, e ele já foi descendo do cavalo, cambaleando, a caminho do portão. Lilian virou para o marido, com as 2 mãos no peito. Na boca. Seu lábio inferior estremecia. Ela foi ao encontro de Elijah muito lentamente e colocou a mão em suas costas. Elijah suspirou quando Lilian encostou nele. Com as costas retas, os olhos marejados, virou-se para Cigna e perguntou, sussurrando. Ela está aqui? Cada palavra foi frágil. Cada respiração ameaçava desmoroná-lo. Minha esposa, está aqui? Foram 19 anos que Cigna passou fugindo da verdade. Fugindo de tudo que a tornava diferente. Mas esses seus poderes não lhe pareciam mais algo tão ruim. Parecia que também poderiam ter certa beleza. Sim, e respondeu a garota, quando Lilian encostou a testa nas costas do marido e o abraçou. Ela está bem aqui. Elijah estendeu a mão trêmula na direção de onde os braços de Lilian envolviam,
seu corpo tremia. Eu sabia que você estava aqui. Esse tempo todo, eu sabia que você ainda estava comigo. Sim, meu amor. Lilian falou com clareza, o único sinal de hesitação em suas palavras vinha do tremor da emoção que ela mal conseguia conter. Estive com você esse tempo todo. Apesar de não conseguir vê-la, provavelmente sequer conseguir ouvi-la, Elijah baixou a cabeça, encostou-a no portão do jardim, fechou os olhos, e as lágrimas escorreram. Eu deveria ter cuidado melhor deste lugar, falou. Jamais deveria ter trancado esses portões. O vento soprou, escancarando os portões. Não havia nem sinal de Percy lá dentro. Nem sinal de nada, a não ser neve, árvores carbonizadas e resquícios de fumaça, que ainda se dissipavam na noite. Então, abra esses portões agora, sussurrou Lilian, encostada na nuca do marido. Seu corpo começava a perder os contornos. Signa sabia que ela ficaria ali para sempre, se pudesse, mas não havia mais tempo. Seu espírito estava se dissipando, feito o próprio vento. Abra os portões e desfrute de meu jardim. Visite esse lugar e pense em mim. A morte deu um passo à frente. O tempo está se esgotando, se quer fazer a travessia, declarou o ceifador, não com um tom severo, mas categórico. Mesmo que Lilian decidisse não ir, seu espírito não fazia mais parte daquele mundo. A mulher abraçou o marido mais apertado. Ainda estou com você, meu amor, e sempre estarei. Quando quiser me ver, olhe para a filha que nasceu de nosso amor, que lá estarei. Cuide dela, assim como cuidarei de nosso filho. Então, foi se afastando, até suas mãos caírem nas laterais do corpo. Como se fosse capaz de sentir a ausência da esposa, Elijah se virou. Fique. Irei tratá-la melhor, juro. Mas, fique, Lilian. Fique. Não sei existir sem você. Em meio às lágrimas, Lilian sorriu. Então, irá aprender e falou. Em seguida, lançou um último e demorado olhar para o marido, virou-se para acariciar a crina de Mitra e dar um último beijo na égua. Mitra baixou as orelhas. Fui feliz nesta vida, disse, dirigindo-se a Signa. Nunca fui tão feliz quanto fui aqui, com ele, e não mudaria nada. Diga isso para Elijah, por favor. Signa baixou a cabeça, com os olhos ardendo. Aqueles dois diante dela viveram o tipo de amor com o qual a garota sonhara durante toda a vida. Podia até não ter sido perfeito, mas foi verdadeiro. Signa olhou para as sombras ao lado de Lilian, onde a morte esperava, e imaginou como seria uma eternidade com tal amor. Direi, e prometeu, chamando a atenção de Elijah bem na hora em que Lilian pegou na mão do ceifador. A morte lançou um último olhar para Signa quando Lilian deu seus últimos passos neste mundo. Volto logo. E explicarei tudo, ouviu a voz do ceifador dizer. A garota mal podia esperar, estava farta de quebra-cabeças. Mas, por ora, virou-se para Elijah e disse, delicadamente, com a voz mais baixa possível. Ela se foi, Elijah. Finalmente, está em paz. E, então, abraçou o homem, que caiu de joelhos, do lado de fora do portão do jardim, e chorou. 45. Quando Signa e Elijah voltaram para os estábulos, o alvorecer se insinuava no céu. A garota estava aliviada por Elijah não ter insistido por mais detalhes a respeito do que ocorrerá no jardim. Por ainda não ter perguntado o que acontecerá com Percy, nem como ela sabia que Lilian realmente se fora. Ficou feliz pelo instante de paz que o silêncio do homem lhe trouxe. Pela oportunidade de se enfiar na cama pouco antes do sol despertar. Signa sentiu a morte antes de vê-la, aquele frio bem conhecido se infiltrando em seus ossos. Aquele arrepio gelado que passará a esperar ansiosamente, forçando-a a abrir os olhos e a visão a ficar nítida. O ceifador não se apresentou em seu ser de sombras, mas como o cavalariço que Signa conhecia, com um cão ao lado. Gundry olhou para a garota, pulou na cama dela, girou algumas vezes e então se aninhou aos seus pés. Posso entender se não quiser falar comigo, declarou a morte. Ou será que, agora, Signa deveria chamar o ceifador de Silas? Mas prometo que responderei às suas perguntas usando nada além de sinceridade, se já estiver disposta a perguntar. É claro que ela já estava disposta a perguntar. 1 milhão de perguntas rodopiavam em sua cabeça.
Há quanto tempo está na Quinta dos Espinhos? Foi a primeira pergunta da garota. Há quanto tempo consegue manter essa farsa? O ceifador manteve a cabeça baixa. Eu nunca estive na Quinta dos Espinhos, de fato, admitiu. E fez careta ao ver que Signa massageou as têmporas. Até onde todas as outras pessoas que vivem aqui sabem, Silas Torley nunca existiu. Eu era invisível a todos, menos a você. Ele, então, sentou-se na beirada da cama, ao lado de Gundry, mas foi logo se levantando, porque Signa lhe deu um chute certeiro. A garota não tinha a menor intenção de deixá-lo relaxar, nem por um instante. Signa demorou para dizer algo, deixando que o ceifador ficasse na expectativa, enquanto ponderava tudo o que ocorrerá nas últimas semanas. Quando Elijah mandou buscá-la na casa de tia Magda, a garota certamente achou estranho o fato de o homem obrigá-la a viajar na companhia de um jovem que não era da família. Na estação de trem, Silas disparou na frente, sem falar com ninguém, e a deixou para trás. Mas, como tudo na Quinta dos Espinhos era estranho, Signa apenas pensou que o rapaz era grosseiro. Os doces no trem, e falou à garota, em voz alta, lembrando que o cavalariço devorara os quitutes. Era a primeira vez que os comia, muito provavelmente. Elijah. Não me parece o tipo de pessoa que me daria tal presente. Silas deixou as sombras formarem uma cadeira debaixo dele. Esparramou-se no assento, tão à vontade que Signa ficou olhando feio até que o rapaz endireitasse a postura. Não consegui me controlar. Estava tão bravo quando fui buscá-la aquele dia, Signa. A sua aparência era de quem passa fome. E passava, mas nem por isso precisava agradecer ao ceifador por todas as suas mentiras. Silas a levou até o jardim depois disso. Lá se perdeu, só para poder aparecer em forma de morte e ajudá-la a entrar. Foi ele quem a ajudou a ir ao Clube Grey também, e a chegar à biblioteca. A cada passo, estivesse se apresentando naquela forma ou na forma de sombras, o ceifador estava presente para ajudar. Mas... Você realmente estava me ajudando? Sussurrou Signa. Ou sabia toda a verdade desde o início? Sob a luz do luar, os olhos dele não eram mais castanho escuros enfumaçados, mas da cor da luz das estrelas, como o cabelo. Ainda possuíam uma certa escuridão. Entretanto, parecia que galáxias rodopiantes haviam fixado residência naqueles olhos. Foi aí que Signa compreendeu que aquele era o verdadeiro ser do ceifador, o rosto que ele jamais revelava a ninguém. Signa nunca o vira tão lindo. Se, a qualquer momento, eu ficasse sabendo da verdade, teria-lhe contado. Foi uma resposta firme, honesta. Nunca quis que você perdesse Bleach. Nunca quis que você perdesse mais ninguém. Quando Lilia morreu, não sabia quem a matou e... Sendo assim, eu também não sabia. Isso cabia a você descobrir. E você se saiu maravilhosamente bem, Signa. Você salvou uma vida. Sim, mas tive que ceifar outra para tanto. Apesar de ter dito isso com todas as letras, não conseguiu dar o tom de alfinetada que pretendia. Queria ter consertado os laços da família Altorne, mas ceifara a vida de outro filho de Elijah. Mesmo assim, a culpa não vinha. A morte de Percy, em seu entendimento, foi justa. E, em troca, Bleach teria o direito de viver uma vida longa e com saúde. Foi uma vida ceifada para uma vida poupada e, sem um corpo, talvez, a família. Altorne não precisasse saber o que havia acontecido com Percy, jamais. Quero saber por que você fez isso, declarou Signa, de repente. Por que assumir essa forma se não foi para me enganar, para me fazer de boba? A morte mais parecia uma escultura, a luz fraca realçando as concavidades acentuadas dos contornos de suas bochechas. O ceifador abriu a boca e fechou em seguida. Sei que você não é boba, passarinha. Não foi minha intenção debochar de você, e só me dei conta de onde estava me metendo e da farsa que estava criando quando era tarde demais. E, por isso, peço desculpas. Mas, quanto ao meu motivo, admito que foi simplesmente um desejo egoísta de descobrir quem você era. É como eu já disse, passei toda a minha existência lhe esperando. Esperando alguém com quem pudesse conversar. Alguém que eu pudesse sentir. Quando me dei conta de que era você,
precisava saber quem você era. E, depois, você pediu minha ajuda, prosseguiu ele, e eu queria estar ao seu lado. Mas sabia que não poderia ajudá-la assumindo a forma que você conhecia porque você tinha medo de mim, chegou a dizer que me odiava, então continuei sendo Silas. Não apenas para fazer você vir para a Quinta dos Espinhos, mas para conhecê-la melhor e ajudá-la, sem o estigma. Sem o medo. Se eu tivesse me aproximado de você com minhas sombras, jamais teria aceitado minha ajuda. O ceifador tinha razão e, apesar de Signa estar brava por ele ter mentido, em parte também estava aliviada por ele ficar com ela, independentemente da forma e por Bleach ainda estar viva. E, afinal, isso era tudo que importava. A morte ficou em pé e pegou na mão de Signa. Não vou fingir que entendo o que você está passando, não nasci como você nasceu e nunca fui um ser humano. Mas estarei ao seu lado a cada passo do caminho, desde que... Desde que o quê? As estrelas eram uma tela atrás do ceifador, com um brilho tão intenso quanto aqueles olhos prateados. Até a lua, pelo jeito, fez Signa chegar mais perto, quando a morte perguntou: Desde que você me queira? A morte, certa vez, dissera para Signa que o destino das pessoas é predeterminado, e ela imaginou que, finalmente, poderia estar cara a cara com o próprio destino, ao qual tanto resistira. Lutara contra esse seu lado por muito tempo, e como estava cansada disso. Estava cansada de fingir. Cansada de se transformar em alguém que não era, e de dar as costas para tudo que a fazia se sentir bem. Realizada. Exausta de perguntas, de quebra-cabeças e de dúvidas. Ela só queria ser. Sabia quem era agora e não iria mais se esconder. Era uma ceifadora, era a morte, e aquela escuridão era o seu lar. Ele era o seu lar. E, sendo assim, entrelaçou os próprios dedos nos do ceifador. Nenhum de nós dois nunca mais ficará sozinho. 46. Foi um processo lento, a recuperação de Bleach. Aquele era um destino que Signa não desejava a ninguém. A prima passava dias e dias agonizando, encolhida na cama, com a respiração rasa e a visão turva. Noites e mais noites passadas definhando, a pele esticada nos ossos frágeis, porque nada parava em seu estômago. Signa e Elijah se revezavam ao seu lado, às vezes, contando histórias. Às vezes, conversando, nos dias em que Bleach se sentia melhor. E, às vezes, Signa simplesmente ficava sentada em silêncio, olhando para o canto do quarto enquanto a prima dormia, acreditando que só precisavam ter paciência. Uma hora, veio a melhora. A garota parou de vomitar dentro de 2 semanas e, em uma manhã, mais para o fim do inverno, conseguiu sair da cama sozinha e foi olhar a neve cair na janela. Como um potro recém-nascido, mal conseguia parar em pé. Mas se havia algo que Signa aprenderá a ter em sua vida de solidão era paciência. E, como estava esperando aprontarem a antiga casa de seus pais e a quinta da Dedaleira, para sua chegada, tinha tempo de sobra. Durante vários meses, Bleach não encarou bem o fato de precisar de ajuda, e não raro insistia para Signa ir logo embora, já que completará 20 anos e herdar a fortuna da família. Insistia que não queria ajuda, não precisava. Mas Signa aprenderá, àquela altura, que Bleach falava da boca para fora, e, como passara boa parte da vida querendo ter alguém que a apoiasse, recusou-se a sair do lado da prima. Levou muitos longos dias para, lentamente, Bleach pôr carne nos ossos e recobrar as forças. Mas, no início da primavera, Bleach estava novamente andando com as próprias pernas. Elijah não poderia estar mais feliz pela filha, que observava com olhos de lince. As festas na Quinta dos Espinhos pararam completamente, substituídas por momentos em família, no jardim. Signa jamais pensaria que o pai e a filha eram tão parecidos, se não tivesse prova disso todas as manhãs, durante o café, quando os dois se sentavam à mesa de chinelos e faziam declarações taxativas de porque o sabor de pão doce que estavam comendo, no momento, era o melhor de todos. Certa manhã, Bleach pediu para Varvy que chamara a cozinheira, que deu risada, enrubescida, ao ouvir Elijah e Bleach discutir os motivos pelos quais simplesmente precisavam ter pão doce de limão, de rosa ou de chocolate na hora do chá. Agora, os dois eram tão cheios de energia que Signa demorou para se acostumar. Parecia que alguém entrará com uma vassoura na Quinta dos Espinhos e estava varrendo as teias de aranha e a escuridão abrindo as cortinas e deixando a luz entrar. Não passava um dia sem que pensassem em Lilian,
assim como não passava um dia sem que Signa pensasse em Percy e no destino do primo. Manteve o fardo dessa informação em segredo, porque não queria que o coração de Bleach e de Elijah se partisse novamente, já que ambos estavam começando a se refazer. Tanto Percy quanto Lilian se foram da Quinta dos Espinhos e jamais voltariam. A vida na mansão estava mudando para melhor, mas ainda faltava algo que Signa precisava resolver. Marjorie voltará certa tarde. Haviam procurado pela governanta, sem sucesso. Mas, ao ter notícia do desaparecimento do filho, ela aparecerá, pedindo explicações. A mulher e Elijah se trancaram no escritório dele, e apesar de Signa ter feito de tudo para ouvir a conversa, foi enxotada por Varvik. Ficou esperando impacientemente depois disso, andando de um lado para o outro no corredor, até que Marjorie foi para o antigo quarto e sumiu. Signa ficou parada lá perto, pulando de um pé para o outro, até que a porta se entreabriu, e a mulher apareceu, carregando um baú de viagem. Marjorie olhou para ela e apertou os lábios. Olá, senhorita Ferro. Bom dia, senhorita Argriaves. Tudo que Signa planejara dizer sumiu de sua cabeça imediatamente. Ficou ali, em um silêncio constrangedor, com as mãos unidas de preocupação. Eu gostaria de falar um minutinho, se puder. Marjorie não era mais a governanta recatada e sempre arrumada que Signa conhecia. Era uma mulher com olheiras fundas que, muito provavelmente, daria qualquer coisa para escapar daquela conversa. Signa não a recriminava, mas ficou aliviada quando Marjorie suspirou, pôs o baú no chão e a convidou para entrar. Seu quarto estava quase vazio. Ela fez sinal para a garota se sentar em uma cadeira de espaldar reto com desenho de flores amarelas pintado à mão, e se sentou na frente de Signa. Fico feliz de saber que está bem, disse Signa, arrancando essas palavras. Reticentes de si mesma. Procuramos pela senhora por um bom tempo. Fiquei sabendo. Marjorie falava com um tom frio, mas Signa ficou aliviada ao perceber que seu tom não era de censura. Tampouco era de muita afeição, mas a garota pensou que não morreria por causa disso. Só vim ter notícias de Percy e pegar minhas coisas. Se tem algo a dizer, é melhor fazer isso logo. Signa respirou fundo para pensar no que dizer. Eu lhe devo desculpas. Queria garantir a segurança de Bleach, mas não tinha as provas necessárias para acusá-la. Sinto muito. Marjorie aceitou as desculpas balançando a cabeça, mas sua expressão continuou severa. Não tem problema. Admiro o carinho que tem pela família Hawthorne, e a senhorita sabe, tão bem quanto eu, que não foi uma acusação sem fundamento. Signa ficou mordendo o lábio inferior. Marjorie tinha razão, apesar de ser inocente, seus dedos estavam manchados de beladona. Encontrei os frutinhos pouco antes da senhorita me acusar. Signa percebeu que a última peça do quebra-cabeça estava bem na sua frente. Não contará a ninguém o que Percy havia feito. Pelo contrário, disse, para todos que perguntaram, que não chegou a encontrar o primo no jardim aquela noite, e não vira quem pôs fogo no local. Disse que o primo havia fugido, com medo de que alguém estivesse tentando matá-lo e motivado pela raiva que sentia do pai, por causa dos planos de Elijah, de vender o Clube Grey. Com a ajuda da morte, que passava as noites na Quinta dos Espinhos, sussurrando a história de forma subliminar nos ouvidos dos que dormiam, todos na mansão aceitaram essa nova realidade. Boa parte da criadagem foi dispensada, na esperança de que isso acabasse mandando embora quem estava envenenando a comida. E, apesar de Signa se sentir culpada pelas dispensas, a morte cuidou para que todos conseguissem um bom emprego. Quando Bleach começou a melhorar, Signa deu a entender para Elijah que ele havia se livrado do criminoso de uma vez por todas. O homem alertou as autoridades, que começaram a investigar. Mas, sem provas nem confissões, o caso vinha, lentamente, malogrando. Apesar de estar insatisfeito com a falta de uma conclusão definitiva, Elijah deixou claro que era mais importante ficar com Bleach do que insistir na questão. Então, você sabia que os frutinhos de Belladonna eram de Percy? Perguntou Signa, porque fazia questão de ir direto ao ponto. O cabelo ruivo da governanta estava preso na nuca, e sardas salpicavam a pele debaixo de seus olhos cansados. Estava tão parecida com o filho naquele momento, que Signa ficou com o estômago embrulhado. Eu não disse que os encontrei.
Nem precisava. A garota virou o rosto, não conseguia mais ficar olhando para a semelhança entre os dois nem mais um segundo. Sei que foi ele. E sou a única que sabe e tenho a intenção de que continue assim. A família Altorne não precisa de mais uma mágoa. Marjorie expressou seu alívio engolindo em seco e soltando um leve suspiro. Por favor, entenda que não tive um instante sequer para organizar meus pensamentos nem decidir qual seria a melhor atitude a tomar, quando me dei conta do que estava acontecendo. Eu queria conversar com Percy. Poupá-lo, se fosse possível. Ele é meu filho, e eu precisava de tempo para pensar. Tempo era um luxo que Blit não tinha. Signa ficou torcendo as saias na mão. Eu estava enganada. Mas, como você titubeou, tomei uma atitude. E foi essa atitude que salvou a vida de Blit. Desculpe por tê-la acusado. Mil desculpas. Mas, por favor, entenda que eu também pensei que estava fazendo o melhor que podia com as opções que tinha. Uma veia na testa da mulher ficou saltada, e ela alisou o vestido. Elijah me disse que Percy foi embora. Havia algo mais que ela queria dizer, o tom de interrogação ficou subentendido. Meu filho voltará um dia, senhorita Ferro? Signa tinha absoluta certeza quando resolveu dar os anos de vida que restavam a Percy para Blit. E ainda tinha a mesma certeza agora, então, ergueu o queixo e olhou nos olhos de Marjorie. Percy nunca mais voltará à Quinta dos Espinhos. Disso, eu tenho certeza. A mulher não esperou nem uma fração de segundo para ficar em pé, com os olhos rasos d'água, decidida. Então, está na hora de eu ir embora. Já comprei minha passagem de trem para o interior. Está na hora de eu começar uma vida nova, longe desse lugar. Signa jurara manter os sentimentos de Percy em relação a Marjorie em segredo para sempre. Era melhor mentir, não era? Deixar que a mulher acreditasse que o filho a amava, que não queria que ela morresse. Sendo assim, desejo-lhe sorte, falou, baixando de leve a cabeça, à guisa de reverência. Espero que vá para um lugar magnífico. Marjorie aqueceu, também fez uma reverência para Signa e saiu pelo corredor, porta fora da Quinta dos Espinhos. Signa lançou um último olhar para aquele quarto vazio, foi para o corredor e fechou a porta. Já que a última peça do quebra-cabeça se encaixara, realmente estava na hora de virar a página. Você se saiu bem, ouviu a voz da morte dizer. Um frio bem conhecido arrepiou seus braços e suas costas, e a morte apareceu diante dela, passando os braços em sua cintura. A garota se recostou no ceifador, acalentada por aquele abraço. Você estava vendo tudo? Sim, mas não porque queria espionar, respondeu ele, em voz alta, falando no ouvido da garota. Então, apertou o abraço, salpicando beijinhos em seu pescoço. Signa imaginou, vagamente, o que poderiam pensar dela, caso passassem pelo corredor, mas não se importou com isso. Foi a morte quem se afastou primeiro, com uma risadinha gutural. Que tal irmos para o seu quarto? Foi por isso que você veio? Perguntou, em tom de deboche, segurando a mão do ceifador. Que não precisava pedir duas vezes. A garota passará a semana inteira de janela aberta, indo para a cama e esperando que ele viesse. E, todas as noites, o ceifador ignorara seu convite. Signa levou a morte para seus aposentos. As sombras abandonaram o ceifador, que virou apenas um jovem de cabelo prateado, com galáxias nos olhos. Suspirou de felicidade quando a garota foi beijando seu pescoço, seu rosto, e se afastou, antes que ela conseguisse beijar seus lábios. Signa se conteve e perguntou. Você não quer? Posso parar, se. A última coisa que eu quero é parar, Signa Ferro, mas precisamos conversar. Ele, então, se sentou na beirada da cama e sussurrou, como se falar em voz baixa pudesse melhorar o que iria dizer. Será mais difícil nos vermos daqui para frente. Signa se sentou ao lado dele, em cima das pernas cruzadas. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que Blit está melhorando. Você solucionou o assassinato, e a Quinta dos Espinhos vai bem. Você só é capaz de me ver quando o véu entre nossos dois mundos é erguido, e a morte está à espera. Mas posso usar os frutinhos de Belladonna, argumentou a garota. Posso vê-los sempre que eu quiser.
O ceifador pegou uma das mãos de Signa, que estavam no colo dela, e a segurou com suas duas mãos. De vez em quando, talvez. Mas não quero ser mais uma jaula onde você passa sua vida, passarinha. Não quero que você recorra a esse tipo de coisa só para me ver. Mas eu quero vê-lo. Nessa hora, ela sentiu um frio na boca do estômago, de pavor. O que está sugerindo? O medo de Signa era tão palpável que o ceifador se aproximou e a cutucou com o ombro. Um dia, ficaremos juntos sem barreiras, prometeu a morte. E, até lá, ainda. Nos veremos. Nossos caminhos irão se cruzar, como sempre se cruzaram. Mas quero que você viva. Não quero que se arrependa dos dias que passar neste mundo, quero que se recorde deles com carinho. Signa acabará de se acostumar com aquela vida e com a informação de que seu destino era diferente daquele que passará tanto tempo tentando alcançar. Acabará de aceitar seu lado mais sombrio, de aceitar o ceifador, e agora ele estava, o quê? Tentando afugentá-la? Se é isso que você quer para mim, então, não me abandonará de novo. Declarou, bem séria. Não porque quero. O ceifador, então, apertou a mão dela com força. Não. Poderei vê-la todos os dias, e quero ser realista. Não quero que você coma esses frutinhos só para podermos ficar juntos por 5 minutos. Signa puxou a mão que ele segurava, porque só queria xingá-lo. Mas engoliu em seco aquela emoção que se assomava, porque teria tempo para isso depois. Eu já escolhi ficar com você. Seu tom foi de pura firmeza. Não ouse tentar ser diplomático agora. O mundo é grande, e tenho certeza de que sempre haverá maneiras de nos encontrarmos. Haverá, sim, e concordou o ceifador. Mas, quando todo mundo que você conhece se for, eu ainda existirei, Signa. Isso também não é fácil para mim. O que mais quero é ficar com você. Que você queira ficar comigo. Mas não quero que fique tão preocupada com o mundo dos mortos a ponto de se esquecer de aproveitar o mundo dos vivos. Você me entende? Signa entendia perfeitamente. Mas não tinha a menor intenção de abrir mão de mais uma pessoa que aprenderá a amar. Viverei minha vida, declarou. E encontrarei você nesses momentos fortuitos. Sou responsável pelas minhas próprias decisões e estou decidindo que vamos encontrar uma maneira de ficarmos juntos. Vamos tentar. E, nesse ínterim, gostaria de aproveitar o tempo que ainda temos. A morte engoliu em seco porque Signa mudou de posição na cama. Ainda bem que ela ainda estava de vestido de chá, sem espartilho, que conseguia facilmente tirar sozinha. Olhou nos olhos dele com uma pergunta silenciosa, e a morte respondeu se virando, fazendo-a se sentar no seu colo. Tem certeza? Perguntou o ceifador. Mesmo sabendo que pode demorar até nos vermos de novo? A única coisa de que tenho certeza é você. Signa, então, colocou as mãos dele nos laços do vestido, guiando os dedos do ceifador. Vamos encontrar uma maneira de ficarmos juntos. Só quando os dedos do ceifador soltaram os laços de seda, a garota fechou os olhos e deixou o vestido cair de seu corpo, tentando memorizar a sensação desses dedos em sua pele, acariciando seu corpo do pescoço até chegar aos quadris. A sensação, instantes depois, do peito dele contra o seu. Do seu dedão acariciando a parte interna de suas coxas. Não importa o quanto demorasse, Signa estaria esperando pelo ceifador e, sempre que ficasse em dúvida ou sentisse saudade, recordaria daquele momento, em que o ceifador a deitou na cama e a própria noite a devorou. Epílogo. Signa, ultimamente, procurava a morte em todos os cantos. O ceifador não aparecia mais à noite. Nem quando a garota ia ver Mitranos. Estábulos, onde outro cavalariço ocupará seu lugar, como se Silas jamais tivesse existido. A morte não aparecia nem quando Signa pensava no corpo do ceifador pressionando o dela, nem quando ansiava pelo poder que vibrava em seu sangue ao ter tais pensamentos. E, tampouco, apareceu agora, em meio aos dançarinos e fofoqueiros que estavam na Quinta dos Espinhos. Signa procurou pelo fraque preto do ceifador, contrastando com as paredes douradas. Pela máscara demoníaca, de chifres, em meio aos convidados. Como fizera em todas as festas desde que debutara,
procurou por ele segurando sua taça de champanhe, ficando incomodada porque seus pelos da nuca não se arrepiaram. Ela sentia calor nas costas, não um frio. Quero ver você, disse a garota. Pelo menos, ficava feliz de ainda conseguir se comunicar com a morte. Por mais frustrante que fosse tudo aquilo, ele ainda era um ceifador e, aonde quer que fosse, certamente haveria morte. E Signa tinha de admitir que aprenderá a ficar muito à vontade com a vida que levava na Quinta dos Espinhos e com as pessoas que faziam parte dela. Já estava na hora de seu mundo se acomodar. A resposta do ceifador surgiu com um tom melífluo. Devo lançar uma peste? Se sim, viremo-nos com muita frequência. Signa soltou uma risada debochada e tomou mais um gole de champanhe, e já ia dizer para a morte não lhe prometer diversão, quando ouviu uma voz grave, vinda de trás dela. Que prazer vê-la novamente, senhorita Ferro. A garota não tinha notícias do Lord Vakefield desde o baile de Natal, há 4 meses, quando perderá a oportunidade de dançar a última valsa que prometera ao rapaz. Tinha esperanças de que Everett tivesse perdido o interesse nela, mas o brilho nos olhos dele insinuava que estava enganada. Como fizera com todos os pretendentes, contudo, quanto mais cedo o afugentasse, mais cedo poderia dar início à sua vida de solteirona, cuja única companhia era a própria noite. Naquela noite, contudo, ela e Everett não tiveram escolha, a não ser-se reaproximarem. Permita-me apresentar meu pai, disse o rapaz, Vossa Excelência, Julius Vakefield, Duque de Bernes. Ao lado de Everett, havia um homem que não podia ser mais parecido com o rapaz. Tinha uns 30 centímetros a mais de altura do que Signa, olhos profundos e ombros largos. E um certo ar que a deixou arrepiada, porque o modo como o Duque a olhou a fez pensar que estava examinando um cavalo em exibição, antes de fazer suas apostas. Só de pensar em fazer uma reverência para uma pessoa que olhava para ela daquela maneira, a pele de Signa se arrepiou, revoltada. E, apesar disso, a garota fez o cumprimento, porque aquele homem era o novo dono do Clube Grey e iria assumir o controle dos negócios no mês seguinte, depois de assinar o acordo de dividir os lucros com a família Altorne. Elijah andava dançando pelos corredores desde que o acordo foi fechado. Nem Byron estrelou com a decisão tanto quanto era esperado. Ainda receberia dinheiro, sua família jamais. Precisaria se preocupar com o próprio sustento e continuaria tendo seu alto status social. Uma família que, agora, Byron pretendia ter, se o fato de estar cortejando damas pelo salão servisse de indício. Como aquela ocasião, com a presença de Everett e do pai, era de comemoração. Pela venda do clube, Signa mordeu a língua e baixou a cabeça para o Lord Julius, pelo bem de Elijah. É um prazer conhecê-lo, Vossa Excelência, disse ela, com um tom bajulador. Precisou de todas as suas forças para continuar sorrindo, porque o homem continuou examinando sua aparência, por tempo demais, até que segurou o ombro do filho. E foi só aí, enquanto, ao que tudo indicava, concluíra que Signa era digna do filho, que o Duque sorriu. O prazer é todo meu, senhorita Ferro. Meu filho fala muito a seu respeito. A senhorita é deveras parecida com sua mãe, sabia? Suas palavras tinham um certo tom de crítica. Apesar de seus olhos serem muito incomuns. A garota tomou um gole de champanhe e respondeu. São de fato muito incomuns, Vossa Excelência. Pois, com eles, sou capaz de ver espíritos. Quando ela permitiu que os lábios esboçassem um sorriso de falsa timidez, Júlio soltou uma risada retumbante, vinda do abdômen. Estou perdendo toda a graça? Perguntou Elijah, que apareceu atrás do Duque, atraído pelo riso. E estava praticamente radiante, algo que vinha de dentro. Estamos encantando o Duque, Signa. Sua sobrinha me parece ser uma excelente dama, respondeu Julius. Não que eu esperasse menos. Meu filho Everett está muito encantado por ela. Everett fez cara de quem gostaria de derreter e sumir da face da terra para sempre. Signa, com as bochechas quentes e o pescoço suado, estava disposta a fazer a mesma coisa. Os dois olharam para as paredes douradas, para o lustre de cristal, para o chão e para as pessoas que dançavam, para qualquer lugar, menos um para o outro. Você conseguirá me visitar esta noite, caso eu morra de vergonha? Signa perguntou para
Morte, que escolhera justo aquele dia para ficar em silêncio. Elijah, que Deus guarde sua bela alma na terra, logo percebeu e desviou a atenção de Julius. Acho que está na hora de nos prepararmos para o brinde. Venha comigo, vamos tomar mais uma antes. Ele, então, levou Julius dali, deixando Everett e Signa sós. Ambos ficaram olhando para o chão e tentaram pensar em algo para dizer que não os deixasse ainda mais envergonhados. Que conversa mais instigante, e comentou Everett. Em seguida, pigarreou e coçou a própria nuca. O constrangimento do rapaz foi tão encantador que Signa sorriu. Como tem passado, Lord Wakefield? Faz tempo que não conversamos. Signa esperava que o rapaz fosse dar risada e bancar o inocente, mas ele respondeu com um tom de profunda confusão. Certamente. Entretanto, e perdoe-me a franqueza, quando a senhorita não voltou para dançar novamente comigo, na noite do baile de Natal, concluí que meu interesse não era correspondido. E ele tinha razão. Apesar de dançar com Everett ter sido encantador, não se comparava a dançar nos braços da morte. Mesmo assim, o Lord era um homem gentil, e a garota não queria magoá-lo. Minhas sinceras desculpas. A empolgação daquela noite acabou me contagiando e perdi a noção do tempo. Infelizmente, Everett não entendeu a indireta, e seu rosto se acendeu. Dance comigo esta noite, então. Signa não sabia como dizer não. Encabulada e sentindo um frio na barriga de culpa, entregou o carnê de baile para o rapaz, e Everett prontamente reservou não. Uma dança, mas duas. Depois, a garota teria de encontrar uma maneira de dispensá-lo, com delicadeza. Mas, por ora, torceu para que a morte não estivesse reparando. Elisa Wakefield, contudo, estava reparando em tudo. Quando Signa percebeu que a outra garota olhava para ela, Elisa foi logo desviando o olhar e começou a rir de tudo que as pessoas que a rodeavam diziam. Signa se encolheu toda. Torcia para não ter que falar com Elisa nem com aquela amiga camundongo dela, Diana, já declinara 2 convites para o chá da tarde de ambas. Mas era impossível não haver, já que não parava de abanar aquele abominável leque de paninho de chá. Everett percebeu que Signa estava olhando e franziu o senho, já que a garota estava com uma expressão um tanto contrariada, que mal podia controlar. Algum problema? Ela fez que não e respondeu. Eu estava apenas admirando o vestido de Elisa. É tão lindo, tão chamativo e amarelo. Papai achou de bom tom que ela usasse algo mais ousado. Mal pode esperar. Para vê-la casada, acho eu. Tem recebido propostas de cavalheiros a semana inteira. Acredito que minha prima logo será prometida a Sir Bennet. Então, fez sinal com a cabeça, discretamente, assinalando um homem do outro lado do salão. Signa precisou morder a língua para não dizer nada. Sir Bennet não era um homem feio, mas era bem velho, de cabelo branco e pele enrugada em volta dos olhos. Andava um pouco corcunda, com os ombros encolhidos. Não é o mais jovem dos homens, prosseguiu Everett, adivinhando o que Signa estava pensando sem que a garota precisasse dizer uma palavra, mas é muito respeitável. E lhe dará uma vida boa. Com certeza daria, desde que o objetivo de Elisa fosse ser uma viúva rica dentro de alguns anos. Apesar disso, Signa fez questão de fazer que sim, querendo perguntar por que a pressa, já que Elisa ainda era tão nova quando um lindo vestido azul inverno de seda cintilante e corpete justo chamou sua atenção. Blit parecia mesmo uma princesa quando pisou no salão. Colheu os olhares e os sussurros das pessoas que comentavam seu nome, como se estivesse sedenta por eles. Sua pele bronzeada voltará a ter viço. Seus olhos vivos voltaram a brilhar. Quando percebeu que Signa estava olhando, Blit ficou radiante, aproximou-se da prima e segurou a mão dela. Ah, que magnífico! Elogiou, lançando olhares para as bandejas de doces e de champanhe. E, nem se importou com o fato de estar roubando Signa de Everett. O rapaz pigarreou e falou. Boa noite, senhorita Hawthorne. Ah, olá, Everett. Blit não olhou para ele por tempo suficiente para perceber a surpresa do rapaz por ter lhe dirigido a palavra de modo tão informal. Ficou admirando as mulheres em seus vestidos deslumbrantes, que zanzavam pelo salão.
Parecia que um véu cintilante cobrira a festa enquanto Signa observava Blit examinando as outras mulheres. Tudo lhe pareceu 1000 vezes mais encantador. Fizera coisas inenarráveis para proteger a prima, mas tudo valerá a pena. Valerá muito e irremediavelmente a pena. Os olhos afoitos de Blit foram analisando os presentes e se acenderam quando viu uma mulher vindo na direção das duas, Charlotte. Signa sentiu um aperto no peito. Passará os últimos meses fugindo de Charlotte e de seu olhar inquisidor. A garota estava presente no bosque na noite do incêndio e, se havia alguém que poderia desacreditar a história que Signa contará sobre o que aconteceu com Percy, esse alguém era Charlotte. Blit, fico feliz de vê-la bem, falou a garota, radiante e mais linda do que nunca, usando um vestido de seda rosa, cor de peônia. Então, segurou as mãos de Blit dando um sorriso tímido, mas sincero. Seu irmão conseguiu vir? E, apesar de ter perguntado para Blit, Charlotte olhou para Signa. Ainda não tivemos notícia dele, respondeu Blit, perdendo um pouco de seu brilho. Mas tenho certeza de que Percy dará notícias assim que conseguir se estabelecer. Claro que sim. Charlotte apertou as mãos de Blit, mas Signa percebeu a dúvida estampada em seu rosto. Foi um alívio Elijah ter batido em uma taça de cristal para chamar a atenção dos convidados. Todos foram ficando em silêncio, incluindo Elisa, que parou de rir quando Julius olhou feio tão feio que a garota, prontamente, baixou o leque. Gostaríamos de agradecer a todos por terem vindo esta noite, começou Elijah. Byron estava à sua direita, e Julius, logo atrás. O Clube Grey é de minha família há 4 gerações. Nós, da família Hawthorne, administramos o local com orgulho e temos um imenso respeito por essa instituição. Tanto respeito que, ao ver que se expandiu além de nosso alcance, não fomos tolos a ponto de acreditar que poderíamos cuidar dele sozinhos. A partir de hoje, gostaríamos de dar as boas-vindas a Vossa Excelência, Julius Wakefield, ao Clube Grey, e anunciar oficialmente que somos sócios da família Wakefield. Também gostaríamos que todos vocês testemunhassem esse momento, em que embarcamos em um novo legado que, assim esperamos, continuará por muitos e muitos anos. Elijah, então, mostrou o contrato, fazendo um floreio tão exagerado que vários convidados começaram a bater palmas. Entregou os papéis para Julius, que se aproximou, de pena em punho, para assinar o documento. Depois disso, dirigiu-se aos presentes, que batiam palmas, com um sorriso bem ensaiado. Mal posso esperar para dar início a esse novo empreendimento e à nossa sociedade. Elijah não poderia estar mais radiante. E, apesar de não estar tão empolgado, Byron ergueu a taça para fazer o brinde e declarou: Viva a nossa sociedade! E que dure muitos e muitos anos. Signa também ergueu sua taça, assim como todos os demais convidados, que brindaram com uma exuberância alegre, que tomou conta do salão. Julius fez questão de beber seu champanhe de um gole só. E, em seguida, 3 coisas aconteceram. Primeiro, o suspiro ofegante de Julius, que arregalou os olhos, levou a mão ao peito e ficou beliscando a própria garganta. Segundo, o grito de Elisa, quando o homem caiu no chão, com a boca cheia de sangue. Everett correu para o lado do pai, soltando um grito desesperado, e Signa foi atrás. Terceiro, o arrepio que deixou Signa sem ar e a fez cair de joelhos ao lado de Julius, onde a morte estava parada. O ceifador olhou para Signa e deu um suspiro. Você precisa tomar mais cuidado com o que deseja, passarinha. Em seguida, arrancou o espírito de Julius do corpo. O espírito olhou para Signa. Ah, disse Julius, com a cabeça inclinada, olhando para a garota. Ao que parece, você disse a verdade sobre esses seus olhos. Ai, ela seria capaz de matar a morte. Mas não teve essa oportunidade, porque as pessoas ao seu redor começaram a se movimentar mais lentamente, até ficarem petrificadas. A morte se aproximou de Signa na mesma hora, tensa, porque alguém em quem a garota não havia reparado se agachou ao lado dos dois, um jovem de pele cor de bronze e olhos de ouro derretido. Ele inspecionou a taça despedaçada que caíra da mão de Julius, pegou um dos cacos e o examinou contra a luz. Ainda havia algumas gotas de líquido, e Signa ficou sem ar ao perceber que a cor estava um tanto azul demais. O cheiro também estava estranho. Um tanto amargo, por trás do álcool.
Um certo cheiro de amêndoa amarga. Não era Belladonna, mas Signa sabia reconhecer venenos quando via algum. O destino é uma coisa engraçada, não é mesmo? A voz do homem parecia ser tão antiga quanto a própria terra, as palavras eram um ronco baixo que fizeram as taças de champanhe estremecerem. Signa se encostou na morte, porque aqueles olhos dourados se dirigiram a ela, e a garota não conseguiu desviar o olhar. E, na mesma hora, sabia de quem eram esses olhos. É um prazer finalmente conhecê-la, Signa Ferro, sussurrou o destino. Ao que tudo indica, a senhorita tem mais um assassinato para solucionar. Olá, ouvintes! Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Comente quais livros você gostaria de ver por aqui. Se você adora o que faço e quer ajudar a manter o conteúdo maravilhoso vindo, que tal fazer uma doação? Qualquer valor é bem-vindo e faz toda a diferença para continuarmos nossa jornada juntos. A chave está na descrição. Beijos, até o próximo livro.